Eu sou Guilherme Shelby e sou aqui uma espécie de coordenador, anfitrião, e hoje nós vamos falar sobre o show da Madonna e os direitos da infância. Isso mesmo. Vocês viram aí, nesse dia 4 de maio, a cantora Madonna esteve no Rio de Janeiro e realizou um grande evento, um show gigantesco, em que fez uma performance artística aos olhos de muitos, e essa performance envolve várias questões muito caras à infância. Então nós vamos abordar agora com você, do ponto de vista do pai, da mãe, dos professores, quem cuida de criança, né? Se a lei brasileira permite que as cenas do show da Madonna sejam apresentadas a criança. E aqui por que estamos falando disso? Como todos sabemos, a carreira dessa cantora é permeada pelo porno, pelo erótico intenso, pela perversão mesmo, né? Pelas zoofilias, parafilias, tudo o que for de natureza extravagante, sexualmente falando. E isso aqui nós estamos querendo trazer para vocês. Isso é adequado para as crianças? Quem estabelece o que é adequado? Há alguma lei que estabeleça limites a isso? Ou crianças podem assistir o que quiserem? Ou se os pais deixarem, as crianças podem assistir o que quiserem? É a vontade dos pais? Ou é os professores? Os professores podem apresentar para os seus alunos o que eles bem entenderem em termos de cenas relativas à sexualidade? Então essas são as perguntas que a gente vai tentar responder hoje, tá bom? Ok. Em primeiro lugar, é importante a gente considerar o seguinte: a liberdade. A liberdade. A liberdade é fundamental em qualquer sociedade. Nós vivemos um tempo em que a liberdade foi conquistada a muito esforço. Nós estamos aqui em 2024 e há menos de 100 anos, milhões morreram em regimes totalitários, especialmente socialistas, né? Os regimes socialistas, eles foram muito perversos com seus povos, né? Você vê os regimes socialistas aí da esfera da Rússia, da antiga União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, você vai ver que a regra era a censura. As pessoas não tinham liberdade de falar o que pensavam, de fazer o que queriam. E nos regimes atuais mesmo, se você for na China, comunista, nos regimes socialistas, você nunca é livre, você está sempre preso a um governante que estabelece o que as pessoas podem pensar ou falar. Atenção. Os regimes democráticos ocidentais são uma luz recente na história mundial. Não foi sempre assim, não, ao contrário. A regra foi a censura, foi a coerção, foi a violência, a tortura. Mas os países notadamente cristãos, ocidentais, lograram isso, né? Qual? Os Estados Unidos, o país que é a pátria da liberdade de expressão. E os tantos outros países europeus, embora com menos amplitude em alguns casos, né? O que eu quero dizer para vocês é que a liberdade é muito recente no nosso tempo, na humanidade. Mas o fato é, de acordo com a lei brasileira, a Constituição, as pessoas têm liberdade de se exprimir. E essa liberdade de expressão é a liberdade de você cantar o que você quer, de você compor as músicas que você quiser, de você fazer os arranjos, os shows, você é livre. Então aqui é importante a gente dizer que não vai aqui em nenhum momento a ideia de censura, a ideia de queimar livros, a ideia de proibir as pessoas de fazerem. Não, a Madonna é livre, sim, para vir ao Brasil. Agora, evidentemente que essa liberdade de se exprimir tem limites. E quais são esses limites? Agora nós temos que entrar numa seara muito específica. Eu não vou entrar em todos os limites legais. Mas, evidentemente, né? Imagina, você está numa sala de aula na universidade. O seu professor está dando aula. E aí, lá pelo meio da aula, você interrompe o professor e diz: olha, eu quero aqui ler uma passagem de uma poesia linda de um autor que eu amo. Você quer interromper a aula do professor para que você possa recitar uma poesia que você gosta? É isso? E você pode alegar: olha, e eu estou fazendo isso porque no Brasil há liberdade de expressão. O que vocês acham disso? O aluno pode interromper a aula do professor para falar o que ele bem entender de um assunto que ele gosta? Claro que não, né, gente? Porque ali é uma ordem. O professor, quando dá aula, ele tem a condução daquele ambiente. A ele cabe deferir ou indeferir os pleitos de fala. Isso não se discute. Então aí você já vê um limite natural. Existe um momento para se falar. Existe um momento para você fazer as coisas. Não é todo instante. Não é quando você quer. E não é o que você quiser falar. E aqui entra o ponto. Quando se trata de crianças e adolescentes, há uma lei brasileira que estabelece limites. Isso mesmo. Existem limites para você apresentar cenas, imagens para crianças e adolescentes. Aqui permanece a liberdade das pessoas, todavia, em 3 temas, né? 3 temas. Vamos pensar questões de violência, questões de droga e questões de sexualidade. Esses 3 temas possuem, dentro do regramento legal brasileiro, uma limitação. Uma limitação, veja, não para a criação, não para você exprimir seus pensamentos, mas para você apresentá-los às crianças. Atenção. Aqui o cuidado é, não se quer censurar ninguém.
Todavia, nesses 3 tipos de conteúdo, a lei é expressa. Crianças e adolescentes não podem ser expostas a esse conhecimento, a esse tipo de situação. E aqui eu quero dizer para você que, quando nós formos desenvolver melhor, eu vou falar dos artigos de lei. Quais são os artigos de lei que nós precisamos estar atentos quando estamos nessa proteção específica? Eu falei de violência, eu falei de questão de drogas e questão de sexualidade. A criança é altamente vulnerável. O princípio básico desses 3 quesitos é a questão da vulnerabilidade psicológica da criança. Ou seja, crianças e adolescentes são altamente influenciáveis por imagens, por cenas, por desenhos, por textos, por músicas. E aqui entra o início da proteção da criança. Portanto, de um lado nós temos a liberdade das pessoas fazerem seus shows, suas músicas. Por outro lado, elas não são livres para apresentar o que bem entender as crianças. Por quê? Porque criança tem prioridade absoluta. É uma pessoa em desenvolvimento e altamente vulnerável a 3 específicos conteúdos que a lei registra contenção. Questões sobre violência. Se a criança é exposta a muitas cenas de violência, ela pode tomar para si esse comportamento violento e se tornar violenta. Da mesma forma, questão da droga. Se a criança assiste ou é exposta a ambientes, ou filmes, ou circunstâncias que a induzem ao consumo da droga, imagina, a criança com 5 anos ou 8 vai ser usuária de drogas. Ninguém deseja isso, ao contrário. Ou a mesma questão do sexo. Se a criança é exposta a cenas, a ambientes, a contextos em que ela seja exposta àquelas práticas, ela naturalmente vai reproduzir o que vê. Aqui está o princípio pedagógico básico. A criança tem um instinto natural de imitar o que vê. Isso mesmo, imitar o que vê. Esse é um dos fatores centrais pelos quais a classificação indicativa de programas de rádio e TV. Lembra? Classificação indicativa está na Constituição, hein? A questão da fragilidade psicológica da criança é tão importante que está na Constituição brasileira. O artigo 21, inciso 16 da Constituição, ele determina que a União Federal classifique os programas de rádio e TV e espetáculos públicos. Classifique em relação a quê? E são esses 3 fatores. Quando houver cenas de violência, questão das drogas ou questão da sexualidade. E esses 3 ambientes, há uma classificação necessária para orientar a família e a sociedade. Atenção, hein? Se uma criança aparecer em um show que a classificação indicativa não é adequada, portanto a criança tem 10 anos e só pode ir maior de 14, a criança não vai poder entrar. Não vai poder entrar. Né? O proprietário desse show, se permitir a entrada de crianças ou de adolescentes cuja idade é inferior à classificação indicativa daquele show ou daquele programa de rádio e TV, poderá sofrer repreensões, inclusive de dano moral, coletivo até. Então veja que nós temos aqui um conjunto de regras protegendo a criança da exposição a cenas, imagens, músicas, textos. Isso mesmo. Você sabia que tem um artigo do Estatuto da Criança que exige que os livros e as revistas direcionados ao público infanto-juvenil sejam cobertos com capa opaca quando houver conteúdo impróprio? Isso mesmo. Cuidado da letra mãe, que no artigo 78, parágrafo 2º do Estatuto da Criança, esses conteúdos impróprios à criança, se estiverem na revista, a revista deve ser envelopada em um plástico opaco. A criança não pode ser exposta a mensagem. Presta atenção. A lei fala em mensagem. Ou seja, uma gravura, um desenho, uma frase. Olha o cuidado da lei brasileira em proteger crianças e adolescentes de imagens impróprias. Feitas essas considerações, se você viu as cenas, eu não tenho como mostrar aqui agora, mas se você viu as cenas do show da Madonna, você percebeu que praticamente todo o menu impróprio, pornográfico, perverso, foi exposto. Ela esgotou ali de A a Z as práticas sexuais adultas. E a lei brasileira, atenção, não vai censurar ninguém. Mas, se você expor estas imagens pornográficas, perversas, de atos libidinosos, e aqui não interessa se é homossexual, se é heterossexual, a questão é, há caráter libidinoso de relação sexual, de masturbação, qualquer desses conteúdos. É impróprio para criança. É impróprio para menor de 14 anos. De acordo com a classificação indicativa, mas também de acordo com o Código Penal. Eu vou dar 2 artigos aqui para vocês terem em mente. O artigo 217-A do Código Penal e o artigo 218-A do Código Penal. Esses 2 artigos contemplam como objeto jurídico de defesa a integridade sexual de crianças e adolescentes menores de 14 anos. Anote aí. Então, as imagens do show da Madonna, por conterem atos libidinosos, por conterem práticas sexuais, de acordo com a lei brasileira, ele só pode ser acessado por maiores de 14 anos de idade. Tudo bem, pessoal? Por quê? E aqui eu estou sendo bem heterodoxo, né? Ortodoxo na interpretação. Porque quando a lei fala criança ou adolescente, né? Mas o Código Penal faz uma restrição aos 14 anos.
De modo que nós vamos tomar essa interpretação estrita, porque lá no artigo 218, quando é crime, né, permitir que criança ou adolescente menor de 14 anos tenha acesso, né, à prática libidinosa externa, inclusive vídeos. É claro que no tipo penal do 218A há uma finalidade específica de quem pratica esse ato de permitir à criança ou adolescente menor de 14 anos o acesso a ato libidinoso, cenas ou a prática libidinosa em si mesma. Mas aqui a fato é que o Código Penal está protegendo a integridade psicológica e sexual da criança e adolescente menor de 14 anos. Esse é fato. E é aqui que eu tomo de empréstimo do direito penal a tutela desse objeto jurídico tão valioso, a integridade psicológica e sexual da criança e adolescente menor de 14 anos, para exatamente dizer, olha, para menor de 14 é tão grave expor cenas ou imagens dessa natureza que o Código Penal qualifica como crime, apenado de 6 meses a 2 anos de prisão. Tudo bem, pessoal? Então veja aqui, se você permite a criança ou adolescente menor de 14 anos ter acesso a essas imagens, você pode ser enquadrado, depende da circunstância, no crime do artigo 218A do Código Penal. Mas além do caráter criminal, é inegável também o dano moral. E aqui, o dano moral é coletivo. Então veja, teoricamente você tem duas espécies de dano moral individual, dano moral coletivo. O que é o dano moral individual? Quando uma família percebe que seu filho menor foi alvo de uma cena, ele teve acesso a uma cena imprópria, o pai pode propor uma ação de dano moral contra a pessoa que ilicitamente permitiu que aquela criança tivesse acesso àquele conteúdo impróprio, pela lei imprópria. Todavia, quando essa lesão não é de uma pessoa, mas de uma coletividade de crianças, imagine um show numa cidade. Um show às 2 da tarde, em frente ao parquinho um parquinho infantil. Faz-se um show com cenas impróprias, abusivas, conforme já falamos aqui. Ora, ali não houve violação de uma coletividade. Uma coletividade que você nem sabe qual é, porque não é só as crianças que estavam no parquinho. Pode crianças terem passado no local, terem ido ao local. Você não tem como nem determinar as crianças que realmente foram alvo dessa perversa exposição. O que fazemos, então? Dano moral coletivo. Como é o dano moral coletivo? Uma associação de defesa da infância da cidade, o Ministério Público, a própria Prefeitura, o próprio ente público tem legitimidade para entrar com ação civil pública contra os responsáveis, não é, por aquele show, aquela circunstância. Então aqui nós temos um dano moral coletivo, no caso da Madonna, clássico, né? Porque é exatamente isso que aconteceu. As televisões propagaram aquelas atitudes impróprias para crianças em horário infantil, seja nos jornais, seja nos programas propagandas, seja nos programas de fofoca, no meio da tarde. Então entendam, quando essas imagens são propagadas por rádios e TV, é possível processar a emissora. E aqui, veja, a Madonna não vai ser processada. Quem vai ser processado será a emissora de rádio ou TV que propagar aquele conteúdo impropriamente em horário infantil. E aqui caberá, seja o Ministério Público, seja os entes públicos, seja associações de defesa da infância, a titularidade da defesa daquela coletividade infanto-juvenil que foi alvo da exposição a cenas abusivas, violadoras da dignidade e da integridade psicológica e sexual das crianças. É isso. Fiz aqui uma exposição um pouco resumida para vocês, mas o objetivo é que você entenda. Você pode fazer muitas coisas. Do ponto de vista legal, portanto, há um terceiro aspecto, que é o seguinte. Todos os anunciantes do programa da Madonna podem receber de você, que é pai, que é mãe, uma carta, um e-mail, onde você diga da impropriedade daquelas cenas para o público infantil juvenil. Você argue com o artigo 227 da Constituição, o artigo 229 que te dá o poder de criar e educar seus filhos menores, tudo na Constituição. E você argumenta com aspectos legais que você me ouviu falar aqui. Nada de valores religiosos, morais. Você vai dizer, na lei brasileira, isso aí é proibido. Tem um aspecto aqui que me foge agora o conhecimento. Eu não sei que hora que foi veiculado na TV aberta o show, né, da Madonna. Não sei se foi horário anterior às 20 horas. Aí me foge. Porque nesse horário, de acordo com a classificação indicativa, não poderia, de acordo com as cenas. É claro que isso aí já é uma questão mais administrativa. Mas é importante que você saiba dessas influências que nós temos por meio de e-mails aos anunciantes, não é? Por meio de e-mail ao Ministério das Comunicações. Tá? Agora, tem que ser comunicações fundamentadas. Não podemos enviar mensagens puramente emotivas, sentimentais. Nós temos que falar, olha, isso aqui ocorreu, isso foi ilegal. No caso da Madonna, repito para vocês, não sei se houve essa ilegalidade formal do horário. De qualquer maneira,
é importante frisar, não queremos a censura de ninguém. Pelo contrário, queremos que as pessoas falem mais. Todavia, as crianças também merecem respeito, não apenas os artistas pornô. Todos merecem respeito, inclusive as crianças. E o que nós temos visto é um desrespeito à integridade psicológica e sexual das crianças, com base nessas normas todas que eu mencionei, de forma que informativa, não estou dando instrução prática ainda, você tem aí no curso A Defesa da Família e da Infância muito mais fundamentação. Eu estou aqui trazendo para vocês reflexões. Tudo bem, pessoal? É isso. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.